Olá, sejam todos bem-vindos a mais um momento de estudos em que nós, com muita alegria, nos reunimos para darmos sequência, continuarmos aí os estudos que estamos fazendo das obras do benfeitor Manuel Filomeno de Miranda, pela psicografia de Divaldo Franco, e o grupo que realiza esses estudos é o grupo Sueli Caldas Schubert. Então é uma alegria renovada estarmos aqui nesse momento com os nossos queridos amigos Lincoln, Vitor, que estarão conduzindo os estudos deste momento, desse encontro. Então, para que nós possamos nos preparar adequadamente para esse estudo, vamos convidar o nosso amigo Lincoln para que nos conduza os pensamentos em prece. Por favor, Lincoln. Muito boa noite, boa tarde ou bom dia a todos os irmãos nos momentos que possam nos assistir. Vamos orar. Querido Mestre, amigo Jesus, Senhor das nossas vidas, ao nos entregarmos a esses estudos, que possamos, Senhor, na Tua inspiração, gravarmos no terreno dos nossos corações os elementos férteis que possam produzir frutos em nossa vida, no dia a dia, na exemplificação do bem que possamos realizar e na prática do amor que já podemos entregar aos nossos irmãos de caminhada. Conduz, Senhor, os nossos pensamentos para que este conhecimento libertador da doutrina espírita se grave em nosso psiquismo, em nossa inteligência, para conduzir os nossos atos. E que possamos ter a força suficiente para transformar o conhecimento em ações efetivas onde estivermos, para que Tua luz brilhe através de nós. Fica conosco, Senhor, envolve cada um dos irmãos que estão conosco nesse instante, abençoando todos os nossos lares com a Tua paz, com o Teu amor. Que assim seja. Que assim seja. Então, queridos amigos, como nós estamos vendo, nos encaminhamos aí para os últimos capítulos dessa obra. Então, aqui nós vamos ver, no capítulo de hoje, o capítulo 29, que o benfeitor Manuel Filomeno de Miranda intitulou Mecanismo de Recuperação. Então, nós vamos trazer aqui os principais apontamentos desse capítulo, para que nós possamos depois passar para os nossos amigos que nos farão os aprofundamentos de temáticas tão relevantes que nós vamos encontrar aqui. Então, o benfeitor vai iniciar o capítulo falando de que Dona Angélica, a senhora Angélica, ela desperta naquele dia, lembrando que, com fortes impressões que ela trazia de acontecimentos que haviam ocorrido no seu sono, que ela sentia ali que havia participado de alguma coisa extraordinária que a envolvia e a sua família também. No primeiro momento, ela telefona para o genro Roberto, que igualmente se recordava de haver sonhado que ele estava num recinto curioso, no qual ele se encontrava com a sogra, com a esposa e com um médico que tratava de atender Julinda, e que se apresentava a ela, Julinda, calma e confiante. As demais impressões não foram recordadas, estavam tanto quanto nubladas. Então, dessa forma, Dona Angélica convida o genro para que pudessem jantar juntos e aonde teriam oportunidade para discutir aquilo que havia acontecido e também tratar da questão, da problemática da querida enferma. Então, a senhora, ela passou o dia muito intrigada com aquilo e também com a coincidência de que ambos tinham sonhado a mesma coisa. Ela conhecia o Dr. Bezerra de Menezes, o médico dos pobres, então, através de uma amiga que frequentava as sessões espíritas. Embora a senhora Angélica fosse católica convicta, ela não chegava ao extremo da intolerância que a ortodoxia religiosa muitas vezes impõe. Então, ela
tinha com aquela amiga e tinha com o Dr. Bezerra uma grande simpatia. E ela recebeu também dessa amiga uma fotografia do amigo espiritual. E ela havia simpatizado com ele, com a sua expressão, com a sua doce e enérgica figura. Então, quando a filha enfrentou toda aquela problemática, enfermou, ela entrega a filha a Jesus, mas também pede o auxílio do Dr. Bezerra, do médico de todos. Então, quanto mais ela pensava naquele fenômeno onírico do que acontecia nas suas lembranças, mais acentuavam aqueles contornos, dando a ela uma certeza de que realmente aquilo havia acontecido. Ela resolve então ligar para a amiga Cibele, que contando o que havia acontecido e pedindo algumas explicações sobre a visão espírita daquela questão. Depois que ela relata à amiga aquilo, a amiga diz, exclama: "Louvado seja Deus!" E diz: "Você, querida amiga, querida irmã, acabou de receber um chamado direto e especial para que estude a doutrina espírita, libertadora de consciência e clarificadora dos enigmas humanos." E ela sabia então que também havia, diz ela, eu também participei dessa reunião espiritual, que foi sob a direção do Dr. Bezerra, porque ontem havia sido dia dedicado aos trabalhos mediúnicos na casa espírita. Então ela diz, como é do seu conhecimento, ela trabalhava na mediunidade bem conduzida, conforme as lições de Allan Kardec. E ela encontrou segurança e paz naqueles estudos, o entendimento necessário para os acontecimentos da existência e a alegria de viver. Então, na razão em que mais estudava a doutrina espírita, seguia ela dizendo para a dona Angélica, as suas explicações no cotidiano mais me dilatavam os horizontes, oferecendo-me resistência para as lutas inevitáveis e aprimoramento dos sentimentos. Então, ela diz que no sono físico, ele facultava o parcial desdobramento do espírito que não ficava inativo. Diz ela, saiba, minha irmã, que o seu sonho foi um acontecimento real, onde eu me encontrava também, e ele teve lugar na sede da nossa sociedade espírita. Então, dona Cibele, de fato, diz o benfeitor Manuel Filomeno, estava com razão, porquanto ela fora convidada a participar daquele evento em companhia também de uma outra médium, assim adestrando-se ambas para as futuras realizações nesse terreno. Então ela segue dizendo para a dona Angélica no telefonema, espírita como eu estou esclarecida de que a dor tem uma função especial na vida de todos nós e que tudo quanto nos acontece é sempre para o nosso progresso e crescimento espiritual. E não obstante, Jesus nos recomendou orar, pedindo também a ajuda de nosso Pai, que nos concederia o de que necessitamos. E ela diz, posso afiançar-lhe, boa amiga, o prenúncio de uma madrugada de paz. Então, dona Angélica agradece e fica tocada pela bondade natural da amiga e ela diz então que tem o propósito sincero de conhecer melhor o espiritismo. Então ela passou o dia todo, dona Angélica, envolvida nos seus deveres domésticos, mas também com aquelas salutares reflexões. Ela experimentava um bem-estar e uma paz interior muito grande, que já não acontecia desde quando partira o senhor Juvencio, né? E ela penetrara naquele momento no silencioso mundo da saudade e maiores responsabilidades relacionadas à vida. Então, à noite, ela recebe ali o genro Roberto com um ânimo renovado também, e ela constata o excelente estado psíquico do genro. Então, logo passam a contar, a conversar sobre aquilo que havia acontecido, narram então as experiências e no que mais havia impregnado na memória dos dois aquele acontecimento. E ele diz então que sonhou com Julinda recuperada, prometendo-lhe a paternidade. Também ele diz que haviam outras pessoas presentes
E uma delas referia-se a um processo de aborto provocado por minha esposa, o que certamente não é verdade, diz ele a Dona Angélica. Aí Dona Angélica diz, são os detalhes conflitantes dos sonhos, que também ela desconhecia o crime oculto da filha, que fora o desencadeador daquela obsessão. Passaram, então, a conversar sobre aquilo e Dona Angélica detalha a conversa telefônica que teve com a amiga Cibele, que dera a ela o reforço para acreditar que realmente estavam diante de uma fase nova e abençoada da vida. Enquanto isso sucedia, naquele momento, o benfeitor, no mesmo dia, zelando pelo reequilíbrio da obsessa, que estava ainda muito vulnerável às agressões espirituais e que estava sujeita ainda, ele visitou-a em horas vespertinas, convidando também, diz o benfeitor Manuel Filomeno, a que acompanhassem o Dr. Bezerra. Então, o doutor Figueiredo, sempre prestativo, vigilante, recebeu-os e conduziu-os ao apartamento de Julinda. Ali encontram ela regularmente lúcida já, apesar das medicações que tomava, mas estava já mais calma, né, com aquilo que havia acontecido. E ela denotava ali uma grande melancolia, e ela recordava do aborto, vinha à sua memória aquela recordação, com um sincero arrependimento. E recordando debilmente aquele compromisso assumido naquele encontro que se dera, ela reflexionava então quanto à possibilidade de ser mãe logo que ela saísse dali. Então, o irmão Juvencio, por orientação do Dr. Bezerra, assistia, evitando que a interferência de Elvídio e dos seus asseclas continuassem a perturbando. Também o genitor desencarnado ali estava presente. E aí diz, é certo que o mentor ali no momento, diz Manuel Filomeno, Dr. Bezerra já de alguma maneira esperava os resultados felizes daquilo. E logo depois adentra ao recinto um jovem Esculápio, que estava acompanhado de uma enfermeira, e ele não ocultava o júbilo espontâneo em face da melhora da paciente de Julinda. Então, o doutor Figueiredo ali fala a respeito daquele servidor da medicina, conta algo sobre aquele espírito, aquele médico que estava ali atendendo Julinda, dizendo que ele era um estudioso, sincero da psiquiatria, e que ele seguiu do plano espiritual com a tarefa de fazer uma ponte entre os conhecimentos acadêmicos e as manifestações paranormais, entre as quais tinham destaque a mediunidade ao lado de outros tantos com o mesmo mistério na Terra. Ele diz, então, que confiam que ele atingirá os objetivos para os quais se reencarnou, logrando desenvolver um abençoado programa com outros estudiosos do espiritismo e da psiquiatria. Depois de alguns momentos de diálogo tranquilo, o médico assevera que iriam diminuir a medicação de Julinda e que confiava que logo em breve ela estaria em processo de melhora. Então a enferma sorri, também envolta em lágrimas, e ela refere o desejo de ver a mãe e o marido, e diz que havia sonhado com eles também. O médico assim promete que providenciaria a visita, e os prognósticos então eram bons dos dois lados, da esfera da saúde enquanto aqui encarnada, e também na esfera dos acontecimentos espirituais. Mas a psicosfera no apartamento ela era bastante desagradável, porque era fácil de compreender, diz o benfeitor. Então, o amigo espiritual convidou, Dr. Bezerra convida a todos que estavam ali à oração, e depois teceu vários e oportunos comentários sobre a obsessão. E ele põe, então, diz ele, a obsessão que coloca o indivíduo nas fronteiras da loucura, que facilmente derrapando, então, para o descontrole dos centros da razão, de retorno muito difícil. Então, diante de todas as colocações que ele faz, a partir de então, doutor Bezerra aqui,
É um verdadeiro estudo que ele nos traz sobre a obsessão, que nós convidamos os amigos depois a fazerem um mergulho na leitura integral, porque são informações valiosíssimas que o Dr. Bezerra coloca, que depois certamente os nossos amigos trarão considerações, mas ele diz que em toda a gênese da loucura há uma incidência obsessiva, e que nas obsessões, todavia, o descontrole da aparelhagem mental advém como uma consequência da demorada ação do agente perturbador, e que nós não devemos nos esquecer de que este é um espírito enfermo, porque ele está enquadrado nos códigos de reparação de débitos, com as matrizes psíquicas que facilitam o acoplamento da mente perseguidora, esteja ele em sanidade mental, mas sendo levado à obsessão ou em patologia de alienação ou outra, vai piorando-lhe o estado. E que a ação, diz ele, psicoterápica da doutrina espírita, aliada às modernas técnicas de cura, contribuirá decisivamente para a mudança do quadro mental da humanidade. E que na medida em que o homem avance em conquistas morais, diminuirão as provações e expiações mais pungentes que ainda vigem na Terra, que é enriquecida de tecnologia, porém carente de amor e de equilíbrio emocional. Em ato contínuo, então, o mentor movimenta energias, dissolvendo as cargas condensadas negativas ali, a fim de que o ambiente ficasse respirável psiquicamente, amenizando a situação de Julinda. Logo depois, então, Juvencio convida os dois vigilantes de Ovídio que estavam ali a uma conversação amena, elucidando que agora se instalava um outro comando e passando a exercer o controle da situação a partir daquele momento. Então, aquelas entidades, então, como temessem o chefe, foram notificá-lo. E com rapidez, o servidor das trevas comparece ali com seus assessores e um séquito de perturbadores delinquentes numa atitude ameaçadora. Dr. Bezerra os recebe com doçura, sem demonstrar qualquer ressentimento ou temor e sem minudência sobre o que havia acontecido. E a irradiação do trabalhador de Jesus, Dr. Bezerra, serena, quão afetuosa, mais irritou o chefe e a sua súcia, que sem delongas, entre apupos e impropérios, se retiraram tão bulhentos quando chegaram. Então, o Dr. Figueiredo completa a tarefa ali do benfeitor, destacando dois auxiliares desencarnados do hospital para que cooperassem com o Juvencio no atendimento a Julinda, e diz o Dr. Bezerra, finalizando, sobre a importância na desobsessão para que possam ser percebidas as atividades que no mundo espiritual, da esfera espiritual, as atividades são inúmeras. A luta ali é muito mais tenaz, onde se deslindam esses laços apertados das causas complexas das problemáticas alienantes. E dizer, então, que é sempre de bom alvitre que os membros das atividades desobsessivas se resguardem ao máximo na oração, na vigilância, no trabalho superior, na caridade, precatando-se de sofrer o desforço daqueles que se veem frustrados nos seus planos nefastos de perseguição, porque ele diz que não são poucas as vezes que eles investem quando estão falindo nos seus objetivos contra os trabalhadores de boa vontade que estão domiciliados na matéria, e que então a prece é um dos mais eficientes recursos de que todos devemos dispor em face da ação dissolvente sobre essas correntes negativas que envolvem o paciente, auxiliando na libertação dos fluidos que estão ali impostos sob a força telepática e pela atuação contínua dos adversários. Então, é assim que, ao finalizar, Dr. Bezerra disse, afirmava Tiago, na sua Epístola Universal, conforme consta no capítulo 5, versículo 16, orai uns pelos outros, a fim de que sareis, porque a prece da alma justa muito pode em seus efeitos. E assim, então, o benfeitor encerra esse capítulo. E agora nós vamos passar a palavra para os nossos amigos, iniciando então pelo Lincoln,
que nos iniciará os aprofundamentos desse capítulo. Seja bem-vindo, Lincoln. Muito obrigado, Ângela. É sempre uma alegria estarmos juntos. Abraçamos também aí o nosso querido Vitor, saudando carinhosamente os amigos que nos acompanham. Conforme vimos aí pelo excelente registro que fez a Ângela sobre o capítulo, neste resumo, os comentários feitos por Manuel Filomeno de Miranda, as orientações transmitidas pelos mentores às equipes de trabalho ou os envolvidos também em toda a temática, nos fatos, o diálogo entre os personagens, são todos esses momentos na nossa leitura elementos ou fontes de aprendizagem profunda. Por isso que a Ângela, quando recomenda a leitura, é muito rico, porque cada um também, de acordo com a sua compreensão, vai encontrar no texto de cada capítulo desta obra e de tantas outras que já estudamos, a aprendizagem necessária para desenvolvermos a amplitude do nosso entendimento da doutrina espírita, também da vida em geral, das leis divinas, e, por que não, de nós mesmos, porque tudo isso representa um certo mergulho em nós quando transferimos o nosso aprendizado para a nossa experiência diária. E nós vemos aqui que, especialmente nos diálogos trazidos aí entre Cibele e a senhora Angélica, muito ricas as orientações ou os esclarecimentos que Cibele entrega à senhora Angélica. E uma das frases que já foi dita aí também por Ângela, mas que vale a pena colocarmos aqui, onde ela fala que, conforme ensina o Espiritismo, o sono físico faculta parcial desprendimento do espírito. Naturalmente, só ocorrerá o desprendimento total por ocasião da nossa desencarnação. Mas esse parcial desprendimento, facultado a todos nós quando nós entramos em estado de sono, nós não ficamos inativos diante dessas circunstâncias. Conforme os nossos interesses que nós temos durante o período de vigília, ou seja, quando estamos acordados, no período de repouso orgânico, cada um prossegue na realização do que lhe apraz, partindo na direção do que mais nos sensibiliza. Então, aqui nós vemos como é importante nós estudarmos essa questão da emancipação da alma, que acontece conosco todos os dias, todas as noites, quando nós entregamos o corpo ao repouso, nós fazemos este exercício de emancipação da alma e vamos buscar aqueles ambientes onde a nossa mente está focada, sendo praticamente atraídos por aquele ambiente com o qual nós sintonizamos. Daí a necessidade de exercer bastante vigilância. Então, é muito interessante estudar essa circunstância dos sonhos, porque nós diariamente estamos vivenciando essa experiência e temos que zelar por este momento da nossa libertação parcial do corpo para verificar o que estamos fazendo deste tempo e desta oportunidade de ter um contato com o plano espiritual de onde viemos e para onde retornaremos após a nossa desencarnação. Convidamos os nossos queridos amigos que estudam conosco a buscarem no Livro dos Espíritos, ali na questão 400 a 418, onde Allan Kardec apresenta várias questões a respeito desse assunto, e a primeira delas, a 401, ele pergunta: durante o sono a alma repousa como o corpo? Já vimos no esclarecimento de Cibele que não. E respondem os espíritos a Allan Kardec: o espírito jamais está inativo. Durante o sono afrouxam-se os laços que o prendem ao corpo e ele se lança no espaço e entra em relação mais direta com outros espíritos, sejam encarnados ou sejam desencarnados, porque também há encontros espirituais entre aqueles de nós que estamos encarnados. E na pergunta 402, Kardec consulta os espíritos dizendo o seguinte: como podemos julgar a liberdade do espírito durante o sono? Pelos sonhos. E aí devemos buscar nessa questão responder as questões que são apresentadas pelo espírito ali na sua resposta. O que fazemos durante o sono? Quais são os sonhos que nós temos? Como nós podemos, de alguma maneira, ir exercitando o entendimento desses fatores que afetam a nossa mente durante a noite, enquanto estamos nesta libertação parcial do corpo.
Também na Gênesis, Allan Kardec vai tratar desse assunto, no capítulo 14, bastante mais aprofundado, e trazemos aqui um comentário interessante de Divaldo Pereira Franco, no livro Divaldo Franco Responde, onde ele fala sobre os sonhos no capítulo dessa obra, que é uma espécie de perguntas e respostas que são colocadas também para ele, onde ele fala que o sonho tem várias conotações. A primeira delas é as impressões que nós registramos durante o dia e que vamos arquivando em nosso inconsciente, e durante a noite nós vamos eliminando essas impressões através dos sonhos ou através de uma mentalização que vai tratar desse cotidiano nosso. É um dos elementos que não terão diretamente uma relação de contato com outros espíritos. Um segundo momento, alguns sonhos podem representar um mergulho no inconsciente profundo em que nós vamos trazer de outras encarnações determinadas lembranças ou impressões que tivemos naquelas encarnações e que comparecem, então, durante o sonho, trazendo assim ao nosso cérebro esses registros de ocorrências que tivemos em outras encarnações, que também merecem a nossa consideração, a nossa análise, para verificarmos que lições podem trazer a todos nós esses elementos aí oriundos de outras encarnações. O terceiro momento do sonho seria este que nós vimos aí no capítulo anterior, em que encarnados e desencarnados se encontram, os desencarnados naturalmente sendo retirados do corpo e conduzidos àquele ambiente para aquela reunião. Tivemos vários encarnados ali que interagiram entre si e com os amigos espirituais também, como nós vimos no capítulo anterior. Então, esses momentos são denominados os desdobramentos, como diz Divaldo Franco. Um quarto elemento que Divaldo coloca seria o sonho freudiano, aqueles que decorrem das nossas fixações mentais, ligadas à libido, às fixações sexuais. E aí também vamos trabalhar essas impressões de acordo com as nossas próprias tendências e vinculações relacionadas à área do sexo no corpo físico. Então, esse desdobramento, segundo diz Divaldo Franco, ele é caracterizado pela experiência dele quando ele consegue observar as coisas coloridas. Veja que interessante, né? E no caso do sonho, ele diz que usualmente é em branco e preto, e o desdobramento seria colorido. Bom, cada um de nós vamos experienciar essas questões e analisar os momentos que nós vivemos em cada uma das situações. Então, meus irmãos, nós vivemos grande parte da nossa vida já em contato com esse mundo espiritual durante o descanso do nosso corpo. E é muito importante também dar a nossa atenção a esses fatores de convivência com o mundo espiritual. Vale a pena, inclusive, buscarmos ali uma visita ao capítulo 28 do Evangelho segundo o Espiritismo, onde Allan Kardec traz uma coletânea de preces, e justamente ele fala ali a prece à hora de dormir, para que nós busquemos no nosso recolhimento. Inclusive, ele faz um prefácio bastante interessante, antes de colocar ali uma exemplificação de uma oração, para conduzir mais ou menos a estrutura do que devemos recorrer, né, a Deus nessa oração. Convidamos, então, os irmãos a buscarem essa parte do Evangelho, para que, à hora de dormir, exercitemos um preparo prévio para penetrar neste mundo que, obrigatoriamente, será apresentado a todos nós em ambientes, como dissemos, de acordo com o nosso processo mental. Um outro elemento importante que nós podemos também retirar desses diálogos aí entre a Cibele e a nossa irmã seria a respeito dos anjos guardiões, aí, dos espíritos protetores. Nós verificamos aí pelo diálogo delas que várias vezes Cibele falava a respeito da interferência dos espíritos na vida humana. Nós já vimos isso na questão 459 do Livro dos Espíritos, onde fomos esclarecidos que os espíritos, efetivamente, eles exercem uma influência diária em nossas vidas, e segundo consta na resposta ali
dado a Allan Kardec, ordinariamente são eles que nos governam, de alguma maneira. Então, é uma realidade com a qual também nós devemos buscar um estudo mais profundo para analisarmos com que tipo de espírito nós estamos mantendo no dia a dia os nossos contatos por esse processo intuitivo, porque nós somos conduzidos por espíritos sempre. E aqui vamos analisar a questão de criar uma aproximação maior com os nossos guias espirituais, os nossos espíritos protetores, os nossos anjos da guarda. E a senhora Angélica, embora sendo católica, ou como católica que ela era, ela acreditava que os santos interferiam na vida das pessoas. Então, é uma crença comum em várias religiões, e é uma ideia muito interessante ter consciência disso. E quando a filha adoeceu, ela, como foi dito pela Ângela, ela entregou a Jesus, né, o divino médico de todos. Veja a observação interessante, né? Jesus, o divino médico de todos nós. Recorremos a ele. E estimulado por Cibele, ela acabou incluindo nas suas rogativas aí as petições próprias dirigidas a Bezerra de Menezes, o apóstolo da caridade do Brasil, que foi uma das designações apresentadas aqui por Manuel Filomeno de Miranda, além de médico dos pobres. E dentro dessa ideia, ela efetivamente recorreu, e naquela última segunda-feira de carnaval, quando a filha estava tentando ali contra a vida, ela orou com muita força e unção e foi atendida. Então, resultou esse contato dela com os bons espíritos, no caso aí, o mentor espiritual, Dr. Bezerra de Menezes. Então, irmãos, se os espíritos interferem de lá para cá conosco, interferem em nossa vida, é muito lógico nós raciocinarmos que nós devemos estudar esses mecanismos de interação para verificar de que forma nós, do lado de cá, podemos criar facilidades de convivência nossa com os bons espíritos, que, aliás, é uma das melhores formas de nos mantermos longe dos espíritos infelizes, os denominados maus espíritos, mas, na verdade, eles dizem mais assim, os espíritos infelizes, porque o mal é uma coisa transitória, é apenas aí a ausência do bem ainda nos caracteres morais de muitos de nós, vamos dizer hoje, na maioria de nós, né? Porque todos temos as nossas imperfeições ainda. Então, buscar conhecer e estudar a influência, por exemplo, dos guias espirituais, desses anjos da guarda em nossas vidas, é muito importante. E esse assunto foi tratado também por Allan Kardec no Livro dos Espíritos, na questão 489 até a 521. Vejam como ele se estendeu a respeito desse assunto. Porque nós temos que saber dessa relação nossa. E na questão 495, como eu disse antes aí, vale a pena nos debruçarmos nela e hoje ainda fazer uma leitura. Porque Santo Agostinho e São Luís apresentaram ali o que eles denominaram como doutrina dos anjos guardiães. E é um resumo orientativo do nosso comportamento diante desses espíritos que cuidam da gente, porque cada um de nós tem um espírito protetor que desde antes da nossa encarnação e desde a nossa encarnação até a nossa desencarnação, eles zelam por nós. Sempre estão ao nosso lado, não importa onde eles estejam, se no próprio planeta Terra ou se em outros mundos onde eles possam estar vivendo, mas espiritualmente eles estão vinculados a nós. Então, ora, se este amigo espiritual tem essa aproximação conosco, nós temos que buscar ter também uma aproximação muito grande com ele. E comenta nesse texto da questão 495, que é por essa razão, especialmente, deste contato que nós temos com os espíritos familiares, os amigos espirituais, que podemos deixar bem caracterizado que todos somos médiuns, como assevera Allan Kardec. Na verdade, todos somos médiuns, sim, porque seja pelos processos mais simplificados das intuições ou aqueles médiuns ostensivos que possam exercer aí um contato com os espíritos através de outros mecanismos mais ostensivos, todos somos médiuns de alguma forma. Um outro destaque que poderíamos fazer deste capítulo é uma frase que a Cibele fala também com a dona Angélica, analisando aquela situação
da filha dela enfrentando aquelas dificuldades, ela fala, e vale para todos nós essa observação também, porque ela diz assim, ó, espírita como sou, estou esclarecida que a dor tem uma função especial na vida de todos nós e que tudo quando nos acontece é sempre para o nosso progresso e crescimento espiritual. Então, meus irmãos, não existe nada acidental, não existe nada casual nas ocorrências difíceis que nós enfrentamos, traduzidas por dores, como nós falamos. Isto não é casual, isto é causal, porque de alguma forma, em momentos anteriores, nós tivemos que ser visitados por essa mensageira, a dor, para alertar-nos de alguma maneira para elementos mais sublimados das nossas vidas e redirecionarmos o encaminhamento das nossas ideias, da vigilância dos nossos sentimentos, da movimentação mais educada das nossas palavras, ou as nossas decisões serem tomadas de uma forma mais edificante para nós e para a vida daqueles que caminham conosco. Então, tudo nos vem conduzir a uma convocação na mudança do nosso comportamento e da nossa maneira de encarar a vida e de viver a vida. Porque nós estamos aqui na Terra, todos nós, numa tarefa muito luminosa de buscar expandir o amor que nós já temos plantados em nós e conhecermos em profundidade essa lei divina que está gravada em nossa consciência e que orienta intuitivamente as nossas vidas. Mas pela nossa rebeldia, pelo nosso egoísmo, o nosso orgulho exagerado, muitas vezes nós saímos deste caminho e resolvemos chegar à casa do Pai dando voltas muito mais longas, quando poderíamos tomar um atalho mais direto, tomando decisões que possam felicitar essa nossa caminhada ou facilitar também essa caminhada para alcançarmos aqueles momentos que almejamos de termos aí a nossa felicidade mais prontificada. Para concluir, vamos destacar aqui a importância que a Cibele deu ao estudo que ela realiza no campo da mediunidade para a prática mediúnica e para a vida dela como espírita em geral. Ela diz que, em razão dos estudos que ela faz da doutrina e das aplicações no cotidiano dela, ela dilata os horizontes de entendimento da vida, ela ganha resistência para enfrentar as dificuldades, as lutas inevitáveis que nós enfrentamos aqui enquanto estamos encarnados, e especialmente para o aprimoramento dos sentimentos. Então vejamos que o conhecimento ele é libertador. Ao mesmo tempo, ele nos fortalece os valores morais para que, dentro dessas reflexões, estejamos mais resistentes para as lutas e aprimoremos os nossos valores, conquistando novas virtudes que nós precisamos. Então, isso que queríamos deixar aí como comentários para a reflexão de todos nós, obtidas sempre dessas luzes que nos são trazidas aqui pelos benfeitores. Muita paz a todos. Obrigada, Lincoln, pelas excelentes reflexões. E você nos deu muitas referências aí. Nós vemos quanto a doutrina espírita é vasta nesse estudo, nesse aprofundamento. Agora nós já vamos passar a palavra para o Vitor, porque queremos muito ouvi-lo também. Seja bem-vindo, Vitor. Obrigado, Ângela. Meu abraço a todos que estão nos assistindo e ouvindo. Gostaria de ressaltar a importância do resumo que você fez, Ângela, e dos fatos que o nosso Lincoln garimpou ao longo desse texto e, com brilhantismo, ele fez aflorar ali os conteúdos que a doutrina espírita trabalha sobre esses tópicos. Com relação à minha participação, eu vou pegar um trecho em que Jolinda, que estava hospitalizada, ela foi visitada pelo grupo Dr. Bezerra à frente, Manuel Filomeno e outros, no qual o Dr. Bezerra fala que a obsessão
leva ao indivíduo à fronteira da loucura, ao limiar da loucura, fazendo com que ele se descontrole em termos da razão, com a possibilidade mais difícil de retorno à faixa da sanidade. Então, para esse texto, eu peguei a questão da relação, abordar essa relação entre a obsessão e a loucura. E a primeira coisa, eu fui procurar entender o que o dicionário fala a loucura, porque a loucura é um termo muito vasto e tem uma carga semântica, uma carga vernacular assim, muito densa, né? Então, o dicionário Oxford fala que loucura é um distúrbio, uma alteração mental que é caracterizada pelo afastamento mais ou menos prolongado do indivíduo em função dos métodos habituais de pensar, sentir, reagir que lhe era familiar. Ou uma outra denominação seria a loucura, um sentimento ou sensação que foge ao controle da razão. Ou seja, dá para a gente perceber aí a questão da loucura sobre essa perspectiva. E na psicologia, por exemplo, a loucura ela vai ser trabalhada como uma condição mental que se caracteriza por pensamentos anormais ou a realização de ações sem sentido, né? É sempre, segundo o texto que eu peguei, o resultado de um transtorno mental. Então, essa loucura, ou seja, essa capacidade, a possibilidade de sair da sanidade para essa faixa da chamada loucura, vai se dar através desses transtornos. E que, no caso, Allan Kardec, na questão 944, quando ele está trabalhando sobre o suicídio, ele fala, mas nem sempre, ou seja, não é sempre voluntário o suicídio. Resposta dos benfeitores fala, o louco que se mata não sabe o que faz. Querendo dizer que naquela situação a pessoa saiu totalmente do controle da sua razão e por um sentimento ou por uma alteração mental mais dilatada, ele executa aquele gesto infeliz. Então, que pensar na questão 940 daquele que se mata na esperança de chegar mais depressa a uma vida melhor? Responde os benfeitores, outra loucura. Que faça o bem, mais certo estará lá. Ou seja, outra situação que foge ao controle da razão, porque não vai ser se matando que ele vai chegar mais depressa a uma vida melhor. Então, essas situações são interessantes para que a gente faça uma análise, um entendimento bastante interessante sobre o assunto. Agora, em termos da psiquiatria, a loucura pode ter uma questão vinculada a causas genéticas ou um resultado de uso de substâncias químicas. Ela pode ser um ato de um estado ou uma falta de senso, de juízo. Ela também pode ser encarada e muito usada como uma paixão excessiva. Eu me lembro, assim, daquela música do Lupicínio Rodrigues, não que eu não tenha conhecido pessoalmente, né? Só louco, amei como eu amei. Ou então, louco de paixão. Ou seja, são essas palavras que tentam falar com que a criatura que está submetida a esse sentimento, ela sai do estado normal e vai entrar no estado de falar, de mostrar o seu amor, né? E esse sentimento é chamado de loucura, no caso. A loucura pode ser um pensamento, um procedimento caracterizado pela insensatez. Gente, vamos ver lá o que está acontecendo, que lá está uma loucura, né? Tudo que está fora da normalidade também. Está uma bagunça, está loucura.
Então, a loucura é um grande guarda-chuva, que abriga uma série de sofrimentos, mas nem sempre é um diagnóstico, mas sim, a loucura é um momento de vida, ou seja, é aquela situação em que a gente sai do estado normal, natural, exacerba alguma coisa e depois retorna. Então, segundo a Organização Mundial de Saúde, que define a loucura, ela não faz definindo a loucura, mas faz o contrário. Ela define a questão da saúde mental, que é um estado de bem-estar que permite o desenvolvimento de habilidades pessoais e contribuição para a sociedade. Agora, a Organização Mundial de Saúde considera que essa saúde mental pode ser afetada por alguns fatores, por exemplo, os transtornos e deficiências psicossociais. E dentre esses transtornos estão lá a depressão, o transtorno afetivo bipolar, a esquizofrenia, outras psicoses, demência, deficiência intelectual, transtornos de desenvolvimento, incluindo o autismo, né? Ou então, afetada por outros fatores, por exemplo, incapacidade funcional, risco de autolesão, isso tudo a pessoa vai achar que é um processo de loucura, mas é uma afetação da saúde mental, né? Mudanças sociais rápidas, discriminação de gênero, trabalhos estressantes, exclusão social. Ou seja, ela elenca aqui, essa página, uma série de situações que podem engendrar esse adoecimento da saúde mental. Só que essa situação, para nós espíritas, vai ser uma coisa interessante, porque, conforme o doutor Bezerra diz, o processo de insanidade ou a loucura tem sempre uma incidência obsessiva, conforme foi dito muito bem pela nossa Ângela. Então, a gente vai trabalhar agora uma outra questão dessa dificuldade de ficar na sanidade e caindo para esses extremos, serem conduzidos, então, por processos obsessivos. E a obsessão, segundo o Espiritismo, só relembrando rapidamente, é um fenômeno em que espíritos mal intencionados controlam, manipulam, exercem ações sobre pessoas, influenciando seus pensamentos, palavras e ações. Ela pode se manifestar de diversas formas, desde uma simples influência moral até a perturbação do organismo e das faculdades mentais. E isso é caracterizado ali por obsessão simples, fascinação, subjugação e possessão, que é uma das formas mais assim abruptas e mais duradouras dessa possessão. Mas a obsessão não é loucura, mas pode produzi-la, a obsessão pode produzir a loucura, se a ação malfazeja da entidade sobre o outro for persistente. O que caracteriza a obsessão é sua persistência e dela não ser tratada no seu devido tempo. É persistente e não foi tratada, isso pode desembocar num processo, não vamos chamar de loucura, mas de prejuízo à saúde mental do encarnado. Nesse caso, a gente tem que entender que essa ação persistente pode produzir lesões físicas e, muitas vezes, irreversíveis. Então, nesse livro que eu acho interessante, que a gente vai começar agora, se não me falha a memória, Painéis da Obsessão, na sua parte introdutória, Manuel Filomeno vai falar o seguinte: quanto maior for a permanência do intercâmbio com o hospedeiro domiciliado no corpo, ou seja, o intercâmbio entre um espírito e o encarnado, mais profunda se tornará a indução obsessiva, levando o encarnado à alucinação total. A mente
dessa forma, aturdida e viciada pelas ondas perturbadoras que capta do obsessor, o médium, então, no caso, é obsidiado, perde o controle harmônico, que é um controle automático sobre as células, facultando, dessa forma, gerando essa desarmonia, que as bactérias patológicas possam proliferar de uma forma dominadora. E isso acontece que essa desarmonia, essa distonia, propicia a degenerescência das células, em forma de cânceres, tuberculose, rancenias e outras doenças de etiopatogenias complexas, que a ciência vem estudando. Dr. Bezerra sempre fala, né, que a loucura resulta de um modo permanente da perturbação do pensamento com sua sede no cérebro. E falando agora do livro que nós estamos quase terminando, que é o Nas Fronteiras da Loucura, Manuel Filomeno de Miranda faz um prefácio, uma introdução excelente, né, como sempre, em que ele vai colocar da seguinte forma: é muito diáfana a linha divisória entre a sanidade e o desequilíbrio mental. Transita-se de um para o outro lado com relativa facilidade, sem que haja, inicialmente, uma mudança expressiva no comportamento da criatura. Ele está começando a falar aqui que todos nós transitamos, saímos por uma situação ou outra, daquela situação de sanidade, de equilíbrio, de controle, para algo diferente, em que a razão começa a se periclitar. E ele vai dizer aqui, ó, ligeira excitação, alguma ocorrência depressiva, uma ansiedade ou um momento de mágoa, a escassez de recursos financeiros, o impedimento social, a ausência de trabalho digno, né? Por exemplo, no caso aí o desemprego, entre muitos outros fatores, podem levar o homem a transferir-se de uma faixa da saúde mental, alienando-se temporariamente e logo podendo retornar ao equilíbrio inicial de sanidade. É o que nós costumamos chamar de obsessão simples, em que a ação do obsessor se miscui no nosso pensamento, mas que durante algum certo tempo nos impede do raciocínio lógico, mas que, cessada aquela situação, a gente retoma o patamar da sanidade, as obsessões simples, né? Agora, outra coisa que interfere, problema de ordem emocional e psicológica, que conduzem também a uma distonia psíquica. Não produz danos, mas não deixa que se enraize ou que constituem causa de demorado trauma. Nesse fato, ele vai dizer que, além disso, outros fatores predispõem à loucura, dentre os quais ele vai começar a situar aqui o karma do espírito, né? Que incontáveis criaturas ainda estão nessa plena fronteira de trazer em nós essas matrizes. Nesse caso, a obsessão espiritual, sim, em que as criaturas são arrojadas, no caso, no desfiladeiro da alienação de largo porte e de difícil reparação. E ele vai dizer que esses fatores predisponentes que a gente traz e que constituem, muitas vezes, situações que nos levam ao desenvolvimento dessa insanidade, ele vai dizer assim, ó, os sexólatras, os violentos, os exagerados, os dependentes de viciações de qualquer natureza, os pessimistas, os invejosos, os amargurados, os suspeitosos incondicionais, os ciumentos, são os obsidiados que mais facilmente transpõem os limites da saúde mental. Isso, palavras deles, né? E eu estou me lembrando aqui, quando fala nesse limite, a gente sempre tem aquele conceito do transtorno, né? Personalidade limite e borderline, né? Mas o primeiro
que seria o borderline, está conectado a um núcleo psicótico, a questões vinculadas ao pensamento, enquanto o segundo, que é o limite, está conectado a uma vasta temática que inclui sintomas de instabilidade emocional, sensação de inutilidade, insegurança, impulsividade e relações sociais prejudicadas. Muito bem. Continua, doutor Bezerra, a falar que ele não vai se referir somente àqueles que têm patogenias para entender a dinâmica da insanidade, da loucura, mas em razão dessas enfermidades graves serem trazidas da hereditariedade, distúrbios glandulares, de traumas cranianos ou sequelas de inúmeras doenças outras. Ele vai trabalhar agora essa questão da obsessão trazida agora como uma forma de se chegar à mesma situação da loucura. Então, no livro dele, A Loucura sob um Novo Prisma, ele manifesta com ou sem lesão cerebral, né? Nos casos em que o problema não é de ordem material, deve-se proceder de forma a levar em conta as causas extrafísicas. Eu me lembro muito de Kardec trabalhando as causas atuais e as causas anteriores. Então, levar em conta as causas extrafísicas, já que não tem nada no corpo da pessoa, fisicamente falando, a não ser questão da desordem, que leve a uma conclusão desse tipo. Por quê? Ele vai dizer que o cérebro é meramente veículo da sua alma e para ele se manifestar no ambiente em que ele está inserido. E que se o cérebro traz alguma perturbação, é natural que o desempenho da alma seja afetado, porque a alma não pode manifestar-se valendo-se de um instrumento inadequado, danificado. Então, tanto na loucura como na obsessão, verifica-se uma irregularidade na transmissão do pensamento, seja na parte em que o encarnado quer pensar, mas o cérebro está danificado, ele não vai conseguir se exprimir no seu desejo, no seu sonho, no seu patamar de querer melhorar, ele não consegue traduzir essas ondas do pensamento em ações benéficas. E também vai dizer que a incapacidade do cérebro de receber e transmitir fielmente é que haja uma intromissão, haja uma estática que interfere, do caso do obsessor, para o pensamento do encarnado, dificultando a emissão desse pensamento chegando ao cérebro. Então, a obsessão em si não constitui loucura, mas a sua progressão, que a gente viu, fascinação, subjugação, processos mais adiantados, pode levar a caso de loucura, desde que não haja tratamento, né? É aí que ele vai trabalhar mais essa questão. Então, a respeito da psicopatogênese da loucura, eu peguei aqui psicopatologia, é o ramo da medicina que tem como objetivo fornecer a referência, classificar e explicar as modalidades do modo de vida, do comportamento e da personalidade de um indivíduo que se desviam da norma ou ocasionam sofrimento e são tidas como expressões de doenças mentais. Então, quando vai se estudar na psicopatologia isso, vai se elencar, fazer essas referências, né? E vai se perceber que muitas delas têm natureza emocional, que são as aptidões, impulsos, que procedem das reencarnações transatas e têm da obsessão produzidas por encarnados que ainda permanecem nos propósitos inferiores aos quais se vinculam. Por isso que ele vai falar agora, no capítulo 29, da questão da incidência obsessiva, em que o paciente, que ele está ainda sobre o curso da lei do equilíbrio ou de ação e reação, ele padece simultaneamente a presença dos seus adversários que acionam dentro dele
quadros desse porte, né? Estando os implementos em desarranjo, mais fácil torna-se a cobrança dos obsessores pelos seus afetos, desafetos, no caso, que aturdem o espírito, que não pode se comunicar com o exterior. Nas obsessões, todavia, o descontrole da aparelhagem mental advém como consequência da demorada ação do agente perturbador. Por 3 vezes eu fiz questão de colocar isso, que se a gente não ficar atento para que seja tratado a tempo, essas obsessões, se não forem trabalhadas pelo obsidiado, e tiverem consequência demorada, uma ação persistente mais duradoura, isso pode engendrar, né, situações desse tipo. E ele vai dizer a necessidade que o obsesso, no caso, o obsidiado, ele não pode se esquecer que ele é um espírito enfermo, como todos nós somos, né? Que trazemos matrizes que vão facilitar esse acoplamento da mente perseguidora, que esteja em sanidade mental, e que o obsidiado é levado à obsessão ou em patologia de alienação outra, piorando o seu estado. A terapêutica adotada pelo benfeitor, ele vai falar da psicoterapia da doutrina espírita, né? Que foi dita até pela Ângela, aliada às modernas técnicas de cura, e a gente complementa aqui passes, água fluidificada, reuniões de desobsessão, a reforma íntima do próprio obsidiado ou da própria pessoa que está nesse estado de insanidade, o atendimento fraterno, palestras públicas, preces intercessórias. Por isso que ele diz que, à medida que a gente vai avançando nas conquistas morais, vão diminuindo as provações e as expiações mais dolorosas que ainda vigem no planeta Terra. Então, nessa situação, ele vai falar aqui, que a prece é dos mais eficientes recursos de que todos podemos dispor em face da ação dissolvente sobre as correntes negativas que envolvem o paciente, auxiliando na liberação dos fluidos que lhe são impostos pela força telepática ou pela atuação contínua do adversário. Veja o caso de Julinda, em que os benfeitores estão sempre lá, através da prece, do passe, dissolvendo aquela constrição muito dolorosa, né? Que até o quarto agora já parece que é respirável, né? Então, quando são geradas vibrações de alto teor, a oração modifica a paisagem psicofísica, mas também as cargas tóxicas que são geradas também elas são reabsorvidas de imediato no movimento vicioso e dispersas, né, nessa situação. Por isso é que a gente também termina referenciando a Tiago, né? Orai uns pelos outros, a fim de que sareis, porque a prece da alma justa muito pode em seus efeitos. Eu acho que eu fiquei 3 minutos além do tempo. Retorno a palavra à nossa querida Ângela. Não, está tudo, não ficou muito não, 3 minutos, nada disso, Vitor, você ficou um tempo excelente para nos falar das excelentes reflexões que você fez, e acredito que você tenha sido muito feliz, assim, ouvindo o seu raciocínio aqui, eu fiquei pensando o quanto, à medida em que nós vamos nos aproximando do final dessa obra, isso que você colocou hoje me pareceu, assim, um ponto alto desse estudo, que é o quanto esse estudo nos faz pensar sobre a ideia das fronteiras dessa loucura como uma condição de todos nós. Porque esse cenário todo que nós vemos, essa história toda, nós vemos com as raízes no passado, mas nunca nós podemos esquecer que sempre esse passado um dia foi presente. E quando nós fazemos as opções, quando nós
mergulhamos, né, no uso do livre-arbítrio, que é a concessão divina para todos nós, nós vemos o quanto esse se afastar das leis divinas produz essas consequências. E Dr. Bezerra, nesse capítulo, por isso nós realmente reforçamos o convite para que todos leiam essas colocações que ele faz sobre a profundidade da mente humana. Nós estamos muito longe ainda de compreender, e essa ideia da loucura na generalidade, vamos lembrar que esse livro, o prefácio dele, Dr. Manuel Filomeno, dita em 1982. Isso. Nós estamos falando de uma configuração de nomenclatura própria, mas hoje, se nós falarmos em termos de transtornos mentais, então, assim, todos nós temos algum tipo, né, de desequilíbrio, e essas fronteiras da loucura, por isso eu acredito que a tua colocação foi primorosa, Vitor, nos renderá muitas reflexões, e nós também deixamos o convite aí para os amigos, para que estejam aí conosco. Na semana que vem vamos para o penúltimo capítulo e depois finalizamos a obra. Então, muito obrigada aos queridos coordenadores, Lincoln, Vitor, os amigos que estão aqui conosco todas as semanas, e na semana que vem nos encontraremos com a permissão divina. Um grande abraço a todos e até lá.